né, pelo menos de conhecimento, não existam mais, mesmo através daqueles religiosos, né, que viviam muitas vezes fechados, enclausurados, aquelas irmãs enclausuradas que eram, já não existem mais. Se existem, eu desconheço. Não sei se Paulo conhece alguém, né? Mas de toda forma, essas pessoas que vão para um retiro, né? Que hoje não existe o termo mais enclausuradas, mas vão para o retiro, elas vão para se conscientizar, para que elas possam, em si, introspecção, fazer uma introspecção de vida, de estudo, de conhecimento, mas elas saem para depois para propagar todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que foi adquirido. Nós não se fecham mais enclausurados ou ficam mais fechados. Isso acho que era do século XV, século XVI, século XVII, né? Que tinha essas irmãs, né? Que tinham seus votos de clausuramento, né? Que se ficaram fechados. Hoje, eu acredito que não existam mais. Não sei se... Paulo, o microfone está fechado. Paulo? Pronto. Oi. Eu estou apanhando aqui da minha máquina hoje. Assim, eu não sei se tem ainda, tá? Mas no catolicismo que teve isso, e tem alguma coisa no mundo oriental que tem, mas uma das coisas que eu andei lendo, não sei se vocês aí podem colaborar com isso, é que uma coisa é certa, foram criadas algumas ordens religiosas de enclausuramento, primeiro para proteger as mulheres na época, né? Porque então, se tinha algum problema lá no mundo religioso, as mulheres queriam seguir a Deus, mas imagine, né? Se hoje existe tanta violência contra a mulher, imagina 1000 anos atrás, né? E muitas ordens foram criadas porque por força moral de algumas daquelas irmãs, para que os homens não chegassem perto, né? Para que elas tivessem uma proteção física até, né? Pudessem comungar da sua opção religiosa lá, mas em paz. O que acontecia era que tinha uma série de abusos, então algumas das ordens foram formadas por isso, mas com o intento de, sim, religioso, né? De fazer algum trabalho social, né? E de acolher pessoas que eram expulsas das suas casas, que antes você tinha muito disso, né? Você não era de acordo com aquela ordem social, você era expulso e era segregado, muito mais do que é hoje, né? Então, uma das coisas que aconteceram por causa desse isolamento, na verdade, é um jeito de se proteger, né? A fragilidade feminina naquela época. Dificilmente se ouve falar de enclausuramento masculino, né? As maiores ordens de enclausuramento são femininas, né? Quem puder colaborar com alguma informação também a respeito disso. Hoje a nossa especialista nessa parte não está aqui com a gente hoje. Mas depois eu vou até pedir para ela falar alguma coisa. Tudo bem? Ok? Paulo, o Paulo falou um tempo atrás sobre o Marlon. E eu até comentei aqui um dia que eu assisti algumas coisas dele, comecei a assistir, e aí encontrei lá o Vai Pra Dentro. Uhum. E eu fui me entusiasmando tanto com aquilo que eu assisti todos, e enquanto eu não consegui assistir todos, eu não sosseguei, me dava vontade de fazer outra coisa, a não ser assim, ficar assistindo. E aí, só que tinha que dar um tempo ao tempo, né? Eu comecei a assistir um por dia para ficar raciocinando, assimilando tudo aquilo, mas terminei com a vontade de recomeçar e assistir tudo de novo. E ele fala, é espetacular aquilo tudo. E a grande oportunidade que a gente tem para essa reflexão é essa quarentena, né? A gente parar para pensar que a gente foi colocado contra a nossa vontade, dentro da nossa própria casa, onde teria que ser o melhor lugar do mundo, né? E aí que você se pega
no dilema entre saber conviver 24 horas por dia com as pessoas que você mais ama. Aí tem a dificuldade também que quando você sai da clausura e você se encontra também com as pessoas que você também mais se relaciona, porque você às vezes dá uma escapadinha e vai para casa dos pais, né? E aí lá a gente se encontra com os dilemas deles e aquele compartilhamento de dilemas que a gente fala, opa, eu estava acomodado aqui no meu cantinho, sem me envolver com os problemas daqueles que me cercam no dia a dia, e aí que a gente vê que o estudo que a gente tem feito, principalmente aqui no nosso grupo, tem auxiliado no nosso caminho evolutivo, mas quando a gente sai do nosso íntimo aqui e se encontra com o problema das outras pessoas, a gente revela os nossos também e a gente fala, opa, eu preciso aprender muito por aqui. E outra coisa que eu tenho raciocinado também é sobre as redes sociais, que o Marlon também fala lá. Tem muita gente dentro de casa vivendo fora. Tem muita gente que passa a maior parte do seu dia mexendo no celular, e você acha que ali tua mulher está ali com você, mas ela está em outro mundo. Você nem faz ideia de onde está, né? E, enfim, são as oportunidades que a gente tem tido aí para refletir, né? Eu, há algum tempo, deixei de lado as redes sociais por uma opção. Eu sempre gostei bastante quando eu mexia, mas eu pensei, ó, eu não quero isso aqui para minha vida. E hoje, às vezes, até nos grupos de WhatsApp eu tenho uma dificuldade de permanecer nos grupos, em alguns grupos que não são do meu interesse, porque eu não gosto de me envolver tanto. E, enfim, são coisas que eu vivo refletindo, sabe? E a quarentena nos tem dado essa oportunidade espetacular, porque talvez a gente não tenha outra oportunidade de raciocinar sobre tudo isso melhor do que essa quarentena, como disse o Paulo, né? É uma verdade, Luiz. Eu acho que nós temos que aprender a dosar, né? A dosagem é que nos faz entender melhor, né? Na convivência e no relacionamento. Porque, como o Paulo fala, os problemas estão batendo todo momento em nossa porta. Se a gente souber conviver com eles, nós vamos saber enfrentá-los, saber como comportar para com eles. E aí é a mesma coisa a rede social. Ela nos traz muitas informações boas, mas também traz muitas coisas ruins. Nós temos que saber trabalhar com isso, né? Mas sobre esse isolamento, né, que nos fala, que o livro que o Kardec nos traz, no 769 ele nos fala lá, né, que aqueles que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato ruim do mundo, estaria assumindo uma atitude egoística, né? Ele pergunta para os espíritos amigos, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Porque tem pessoas que se satisfazem, né? Eles se completam estar isolados. A resposta é bem clara também: satisfação egoística. E continuam. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isto aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pelo qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Quer dizer, ele só pensa nele. Ele está falando aqui da satisfação egoísta porque ele só pensa nele. Ele não está pensando naquele que pode ele ser útil
para com alguém, auxiliar nessa caminhada e ser auxiliado, né? Porque praticamente o isolamento, a forma egoística, sempre nos faz mal. E ser auxiliado por outrem que podem estar. Porque aqui eu sempre comento que juntos chegaremos muito mais longe, talvez levaremos mais tempo, mas chegaremos muito mais longe do que um sozinho, né? O sozinho chegará mais rápido, mas com certeza não chegará da forma que o grupo estaremos chegando, né? Então, essa satisfação egoística, né? Muitas vezes a pessoa quer se isolar e não compreende que ele está ali, faz parte de uma sociedade, de auxiliar aquele que precisa de ajuda, como também ser auxiliado. Só uma reflexão, né? Será que esse isolamento não existe hoje, nos dias de hoje? O que vocês acham? Assim? Eu também, é uma boa pergunta, Paulo. Acho que... Esse insular é só a gente ir lá para o meio do mato, lá sei lá, no Mato Grosso, lá no Pará, ou ir para Guaraqueçaba, lá, que não é difícil de chegar, ir para a Serra do Mar, será que é? Será que a gente não existiria um isolamento no meio da cidade, da metrópole? Ficar dentro de um apartamento fechado, isolado. Ou até na multidão mesmo, né? Mas, né, o que dá o grau de isolamento nosso em relação à sociedade, né? É um local físico, né? Seria isso? Né? Se a gente olhar para dentro de cada um de nós aí, possivelmente a gente está isolado de alguém que talvez a gente pudesse estar mais próximo, né? Então, extrapolando um pouquinho do isolamento físico, né, que é o mais fácil de ser enxergado, como é que anda o nosso grau de interação social, né? Aí são reflexões, né? Isso aqui tudo, gente, é que a gente tem que trazer isso para dentro de nós, né? Não é, né? Então, como é que eu tô, né? Eu tô muito isolado porque eu tenho medo de conviver, que tem gente, a gente às vezes não relaciona porque a gente tem medo que os outros peçam as coisas para nós, né? Então, a gente tem os nossos graus de egoísmo são espetaculares, né? Se a gente for elencar tudo aqui, às vezes, que a gente evita para não compartilhar, mas é importante a gente ter ciência disso, né? Refletir sobre isso mesmo, né? Então, quando a gente vê, os espíritos põem isso como uma coisa importante de lei de sociedade, porque esse grau de insulamento não é do padre lá, ou do frei, ou do monge que fica socado num templo lá no meio do nada, né? Não é isso, né? Na verdade, ele vem fazer a gente refletir sobre o isolamento que a gente tem perante a sociedade que a gente, como a gente está vendo aí, é a lei da natureza, né? Nós somos criados para viver, né? Então, né, a reflexão, assim, qual que é meu grau de isolamento em relação ao mundo que eu vivo hoje? Então, essa, eu acredito que é uma forma da gente tentar trazer para o nosso dia a dia aí, e às vezes um isolamento num grupo é maior do que no outro, né, na família, ou com a parte da esposa, ou a parte do marido, né, então tem várias situações aí na nossa convivência que a gente pode refletir bastante, e às vezes alguma dor, alguma coisa que nos atrapalha está em relação a esse isolamento mesmo, que a gente ou foi excluído, ou a gente excluiu por algum motivo, e às vezes não tem coragem de retomar esses contatos, que são tão necessários para nós, né? O pessoal da constelação familiar fala muito isso, né? Não tem assim, pus para fora a pessoa do meu convívio, eu briguei com o irmão e nunca mais vou vê-lo, né? Fica sempre uma ferida nisso aí, né? Por mais que a gente ache que é melhor ficar isolado desse ente familiar que faz parte da nossa árvore familiar, nunca vai, é uma coisa que não fecha, né? Uma ferida que não fecha, né? Então tem essas reflexões aí que são importantes quando a gente lê um tema desse aqui, né? Mas tem a questão também hoje que fala-se muito, que é eliminar a toxicidade da vida. Então, pessoas tóxicas você elimina, independente de ser parente, de ser amigo, de não ser.
Então, acho que entra muito nesse viés também, né? Ou você se acaba se distanciando porque você vê, não, realmente me faz mal, não quero. Hoje em dia parece que é muito mais aceitável, né? Você se isolar. Isolamento, né? Tem isolamento físico também, mas você está em casa, mas está conectado. E tem pessoas que às vezes estão na rua e estão completamente isoladas porque não querem ter nenhum tipo de vínculo, não querem ter nada. Sim. E é interessante, Célia, em relação a esse caso de isolamento tóxico, né? A gente, às vezes, é obrigado. Eu não sei, eu sou meio surdo, tá, gente? Então, eu tive que trabalhar numa época que não se usava protetor auricular, né? E eu trabalhava com as máquinas, apesar de ser informática, que faziam um barulho imenso, né? E era uma coisa tóxica, né? Se eu tivesse usado o protetor à época, eu poderia ter convivido aquilo com uma certa distância. Então, é tudo um aprendizado, né? Quando a gente fala em relacionamentos tóxicos, né? Acho que a gente tem que preservar sempre o nosso equilíbrio, né? E se a gente, às vezes, detecta que aquele relacionamento não está fazendo bem, é natural, isso aí faz parte da lei da conservação, né? Que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, você é obrigado a se afastar para que tenha um reequilíbrio, né? Isso aí é super natural e a gente tem que realmente, sim, né, dar um tempo, mas aí depende do grau, né, que você tem com aquela pessoa, né? Então, às vezes é uma pessoa que você ama, mas é um relacionamento tóxico, você tem que se afastar, se reequilibrar, dar oportunidade de um recomeço. Então, mas é isso, né? A gente sempre tem que estar antenado, né, e utilizar compreender todas essas leis para que a gente possa conviver, né? Então, às vezes, sim, é importante, mas isso é diferente de ser insulado por egoísmo, né? Você está às vezes você está se afastando por própria preservação, que é diferente de você se isolar por simplesmente não querer conviver, porque aquilo é problema, né? É problema, parente é problema, né? O pessoal brinca com essas coisas, né? Lá em Minas fala, parente é igual dor de dente, né? Então, mas não é isso, né? Às vezes a gente não quer ter problema nenhum, né? Não quer conviver com ninguém, né? Então, é só para a gente tomar os cuidados referidos e sempre a lei de conservação vai fazer com que a gente se cuide, né? E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre quando deparamos com essas dificuldades, né, que são de parentes, ou que a gente acaba, em algum momento, se afasta, né, mas a gente tem que refletir sobre esse afastamento, porque nem todos são aqueles que nós gostaríamos que fossem, né, que fosse iguais a nós. Nós temos que aprender, muitas vezes, a conviver com as diversidades. E são nas diversidades é que nos encontramos na nossa evolução, né? Nosso aprendizado, nossa convivência, e tudo aquilo que possa nos auxiliar, né, no engrandecimento espiritual. Não só a nós, aí seria só uma forma muito egoística. Nós temos que trabalharmos, né, exatamente para que possamos também ser útil para aquele que necessita também. Mas nós vamos falar um pouco mais à frente com relação a isso aí. Mas no 770, ele continua sobre o isolamento, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. A resposta é curta e grossa, bem rápida. Duplo egoísmo. O cara que se vive totalmente em absoluta reclusão é o duplo egoísmo, só pensou nele, efetivamente, né? Porque é aquilo que trabalhamos para o auxílio do outro, né? E na pergunta, mesmo aquele que se isola com o fim de expiar faltas, né? Existe aqueles que se isolam com a finalidade de expiar faltas, vão lá, se fecham, né? Também incidem em erro, porque de vez de isolamento fazer a pessoa cair em outro mal, o da omissão, ele passa a ser omisso. O fato da gente ter que expiar faltas, isso não significa que nós devemos isolar para tal. Pois deixar de praticar, né, aquela lei do amor, né, da lei do perdão, da lei da caridade, né, nos faz praticar uma dupla omissão, né, um duplo egoísmo. Fazer maior o bem
do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. O fato que eu estou vivenciando, né, uma expiação, né, estou vivendo um problema, o isolar vai ser pior do que eu conviver com ele e procurar fazer da melhor forma que eu absolva e entenda, compreenda esse momento no qual eu estou passando. Então, na 770A, a pergunta, Kardec faz, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca por privação penosa? A resposta é: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, como comentamos. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai em outro, pois esquece a lei do amor e da caridade, que nós citamos agora. Então, o que nós devemos perceber é que, mesmo a gente vivendo dentro de uma situação de expiação, que a gente perceba que há uma expiação, nós temos que estar convivendo, contribuindo, participando nessa sociedade, né? Compartilhando as nossas dores para que possamos ser auxiliados a termos. Se nós pedirmos a Deus, a Jesus, que nos ajude a suportar essa dor, quando você comenta dessa dor com outras pessoas, daquele momento que você está passando, por essa situação que você está passando, ela é aliviada, ela fica mais tênue, porque as pessoas vão procurar te ajudar, te auxiliar nesse caminho, né? Então, o isolar não nos traz com certeza, nenhuma mérito, nem momento nenhum que se fala aqui, que Kardec pergunta aos amigos espirituais, o isolamento nos traz algum crescimento ou alguma evolução. Mas existe aqueles, né, e vamos entrar numa outra fase, que é daqueles que se afastam do agito da cidade, né? Existem aquelas pessoas que, nossa, preciso fazer uma retrospectiva da minha vida, enfim, a buscar um retiro, uma tranquilidade que a gente precisa, às vezes, né, para nos reencontrarmos. Assim como se recolhe em determinadas instituições fechadas para se dedicarem, né, amorosamente ao socorro aos que mais necessitados. Esses, muitas vezes, né, eles buscam o isolamento para refletir, para que possa ele reencontrar um equilíbrio, mas ele não se afasta da sociedade depois. É somente um momento que ele está passando, que ele vai passar, que ele busca esse isolamento, né? E quando ele retorna à vida social, ele retorna fazendo muito trabalhos sociais, trabalhos de dedicação, renúncia, muitas vezes, às suas próprias satisfações mundanas, né? E tem a favor das práticas das leis de trabalho e da caridade. Se nós formos ligar a isso, nós vamos estar pensando lá, no caso de Francisco de Assis, que ele teve um período de reclusão, né? Que ele se afastou de tudo, reencontrou com ele, reencontrou com Deus, e quando ele voltou, quantas coisas boas ele realizou em prol daqueles que necessitados. Olha, eu estava, a gente lendo sobre isso, matéria, talvez o Paulo até saiba até mais casos, eu me lembrei daqueles médicos sem fronteiras, né? Eles se formam, profissionais da área de saúde, se formam, e vão trabalhar em locais extremamente com necessidades, de pessoas extremamente necessitadas, que não têm um acesso a um médico. Trabalham, inclusive, em lugares extremamente distantes, né? Em lugares insalubres, em lugares que precisam realmente do seu profissionalismo. Paulo talvez lembre de mais algum, ou vocês talvez lembrem de mais algum. Mas a gente vê esses trabalhos de Francisco de Assis, Chico Xavier, né, que também trabalhou sempre em prol daqueles que necessitados, enfim, tantos outros nós temos. Madre Teresa de Calcutá,
Ela era de uma congregação que ficava enclausurada e ela não aceitava, ela via do lado de fora como é que eu posso ter alimento e aqueles que estão lá fora não têm nada para comer. E ela foi em luta contra a própria instituição que ela tinha, que ela acreditava que ela entrou, e foi trabalhar, fundou uma nova congregação. Francisco de Assis fundou os franciscanos, né? São os franciscanos. Enfim, tantos ensinamentos nos trouxeram, esses que, por algum momento, retiraram-se da sociedade para que pudesse encontrar-se consigo mesmo e saber o que poderiam dedicar a outros aquilo que podia ser feito. Por favor, Paulo, pode comentar. Um dos exemplos mais assim do cristianismo é Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso. Que ele, depois que ele recebe a comunicação do Cristo, que ele reconhece Jesus na estrada de Damasco, ele ficou 3 anos no deserto para poder se reequilibrar, para poder começar o seu caminhar em direção ao Cristo. Então, ele se insulou, né? Porque ele não teria como sair de uma posição extrema que ele estava e ir em direção a outra se ele não fizesse esse tempo que ele deu a si mesmo para poder reorganizar todo o seu pensamento, né? E tudo que aconteceu e tudo que estaria por vir a acontecer. E ele ficou 3 anos lá no deserto, e depois de 3 anos ainda ele foi tentar um contato com a família, começar a retomar o contato social dele com a família não o aceitou, e ele ficou mais 3 anos, mais ou menos, o ciclo dele é o ciclo da natureza, são os 7, né? Então foram 3 anos e pouquinho no deserto, 3 anos e um pouquinho lá em Corinto, né? Para que ele pudesse começar a fazer a pregação dele. Ele começasse a falar e com extrema dificuldade. Então, é o momento que a gente tem que dar para a gente mesmo, tem hora, né? Que a gente precisa parar e pensar. E às vezes com essa série que o Luiz falou lá do Marlon, que é o Vai para Dentro, né? É que às vezes a gente fica querendo fugir de nós mesmos, né? Que a maioria das vezes é isso que acontece, né? E a gente não quer encarar alguma coisa nossa, e aí não é clausura, né? Você dá um tempo para si mesmo, né? Mas o maior exemplo que eu vejo aí, no caso, é o Paulo também, né? O Marco. Tem vários, né, aí que dão os seus tempos, né? O Chico, por exemplo, você falou do Chico, né? Ele teve uma época que ele teve que se afastar de Pedro Leopoldo, né? Metade da vida dele, ele desenvolveu em Pedro Leopoldo e depois ele teve que ir para Uberaba. Foi tipo de um afastamento do que estava ali, né? Para poder ter uma outra fase. Então, é sempre assim, né? Paulo, por favor, Luiz, pode falar. Desculpa, Marco. Não, pode falar, claro. Eu estava pensando aqui, sem nenhum demérito, é claro, mas uma grande parte daquelas pessoas que são vistas como ícones, né, para nosso caminho evolutivo, elas têm um ponto em comum, que é o fato de não ter tido família que eu digo esposa e filhos, né? É um outro tipo de missão, mas eu vejo que quando a gente assume o compromisso de ter uma família, de ter esposa, de ter filhos, a gente, por um determinado período da nossa vida, a gente acaba colocando os nossos ideais em segundo plano. Isso aconteceu comigo, que quando eu estudo para o concurso para magistratura já há um bom tempo. E depois de formado, já comecei a estudar e fiquei um tempo enclausurado estudando. Mas eu estava infeliz. E aí eu rezava sempre, e orava e fazia a Deus que colocasse uma pessoa legal no meu caminho. E Ele colocou.
uma pessoa legal, eu falei, opa, eu pedi, tá aqui, vou aceitar ou não? Aceitei e assumi um compromisso de que eu ia constituir uma família, e o tempo passou, eu continuando estudando, não passei no concurso, e de repente veio a hora de ter filho, e eu falei, eu quero. E assumi a responsabilidade de ter um filho também. Tenho um só, mas o meu concurso da magistratura não foi engavetado, mas ele ficou em segundo plano, porque o meu primeiro plano é a minha família. Né? Se meu filho falar, papai, preciso de alguma coisa, eu deixo o meu livro que eu estou estudando de lado e vou ver o que ele quer. Então, a gente vai tomando outros rumos, né, que fazem com que a gente se distancie talvez um pouco daquele ideal. Eu vejo, há pouco tempo atrás, também por influência do Marlon, eu fui assistir o filme de Francisco de Assis e li algumas coisas, e ele abriu mão de tudo que tinha na vida e foi se dedicar àquilo que ele acreditava, né? Mas talvez se ele tivesse uma esposa e filhos, ele talvez não tivesse feito isso. Mas, ô, Luiz, assim, é só atento assim, cuidado com isso, porque o natural é a lei de sociedade, né? Esse pessoal aí, eles são missionários que têm coisas específicas a fazer, ou débitos muito grandes, ou créditos muito grandes, e não se aplica no geral nosso, né? Então a gente nunca deve pensar, pelo próprio estudo que a gente já sabe que é uma lei natural, né? Pode ter certeza que eles sofreram muito por estar contrariando essa lei natural de não ter uma família. Então a missão deles foi importante, mas eles sofreram absurdo por não ter uma família. Porque aquilo é natural, aquilo é necessário. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa de bom nessa vida, que seja em sociedade. E nunca ter um ideal que exclua, né, essa convivência, né? Na verdade, a gente vai fazer o somatório, a família sempre empurra a gente para frente, dificilmente ela empurra a gente para trás. A gente pode ter desconfortos em algumas situações por ser de deficiência nossa mesmo, que a gente precisa daquele desconforto. Senão a gente vai ficar errando as encarnações a fio, né? Então é preciso, mas o pessoal me perturba. Precisa te perturbar mesmo. Porque se não te perturbar, você não muda, né? E a gente acha que a pessoa está perturbando a gente, ela não está, ela está tentando tirar a gente de uma zona de conforto, talvez até inconscientemente que ela está fazendo isso, mas é que porque não tem nenhum missionário aqui, né? Esses caras são muito pouca gente que está nessa condição, né? Então, não se preocupe, as coisas que o Criador nos dá são tarefas, as evoluções que a gente consegue fazer e que são esperadas de nós são pequenas evoluções a cada encarnação, que é da conquista de pouco a pouco de a gente se conhecer. E à medida que a gente vai se conhecendo pouco a pouco, a gente vai fazendo as transformações, né? Então, fique tranquilo que nenhum de nós aí tá cerceado, né, de ter um objetivo por conta de estar vivendo em sociedade mesmo, né? Eu me lembrei também, desculpa, sem querer me alongar, vou falar bem rápido. Eu ia falar também, esqueci, assisti um documentário uma vez do Einstein, e ele era obcecado por conseguir chegar onde ele queria. E tem uma cena que me marcou muito, que ele estava estudando, escrevendo, estudando, a mulher dele com o filho na porta, indo embora, ele só levantou a cabeça assim, deu uma olhadinha, continuou escrevendo e foram embora. E veja, Einstein foi uma sumidade, né, na humanidade, mas essa parte dele é difícil, né, ter que abrir mão da família em prol do ideal que ele tinha, né? Você quer falar, Uli? Eu queria uma perguntinha. Dá para me ouvir bem aqui? Sim, sim. Tá. Perfeito. É que numa das respostas aqui dizia que quando a pessoa se isola para fazer um trabalho pela ciência, acho que o Marco falou, pela ciência, também é considerado que está fazendo um bem para a humanidade. Aí eu estou pensando aqui num astronauta. Um astronauta se isola, tá bom, não completamente, mas digamos 1, 2, 3 pessoas num negocinho de metal e se joga no desconhecido.
tá? Tudo bem, primeiro foi a Lua, agora estão atrás de Marte. Se a gente está falando de espíritos que têm que ficar na Terra para sua evolução na Terra, e eles estão se isolando do mundo, eles estão deixando famílias, eles estão deixando tudo para trás, não sabendo se aquela casquinha vai explodir assim que eles decolarem, porque eles querem chegar em outro planeta. Quanto disso será que é vaidade e egoísmo, e quanto realmente é em prol da ciência pela humanidade, que daí estaria saindo do planeta Terra? Me deu um nó pensando nisso esses dias. Eu vou fazer um comentário, o Paulo talvez possa até complementar e me corrigir se eu estiver errado também. Ele não vai ficar lá, né, eternamente. Quando a gente fala de isolamento, é aquele que isola totalmente de uma vida social e que não tenha mais a oportunidade, ou não quer ter mais a oportunidade de convivência mais. E o que ele está levando, né, eu estou falando uma análise em relação àquilo que a gente está estudando. Aquilo que ele está se propondo a fazer, né, o risco que ele se corre, que ele está correndo, né, aquilo que você falou, pode explodir, que pode isso, para que possa trazer para a humanidade algo diferente que até então nós conhecemos. De toda forma, aquele que vive, ele vive, não sei, parece que é por 1 ano ou 2 anos, sei lá, coisa assim, né? Que ele vive não vou falar, desculpe o termo, me corrija se estiver errado, mas nesses satélites, né, nesses planetas, nesses foguetes, né? Estações, as Espaciais, estações né? espaciais. Estações espaciais, obrigado, isso mesmo. Ele vive lá um período e depois retorna. O quanto de conhecimento ele nos traz para a humanidade? Vai ser útil, sim, para a ciência. Uhum. E nós estamos no plano terreno, nós temos que viver a matéria e conhecimento também material. Então, ele nos traz isso. E o que é importante é que é um período que ele vai ficar. Quando ele retorna para a sociedade, trazendo todos os seus conhecimentos, os seus estudos, daquilo que ele viu que possa ajudar a humanidade, né, a um conhecimento, a levar a humanidade ao conhecimento. Não sei se o Paulo pode me corrigir, né, se eu estiver errado, forma de pensar. Não tem que corrigir, nós estamos expondo. Assim, eu vejo assim, aí eu responder se é por vaidade ou não, cada um cada um, né? E isso não vai tirar o mérito da conquista para a ciência, né? É igual, né, se o Einstein estava fazendo aquilo tudo para ficar bonitão na fita, eu não sei, mas o que ele deixou de conhecimento é benefício para todos nós, né? Então, se o astronauta está indo porque ele quer aparecer na capa e quando tirar a foto lá em Marte, lá, quem tá, acho que você está assistindo aquela série do Netflix lá do Huawei, né? Agora eu tô, mas eu estava pensando nisso já, de ver filmes, gente que vai 3, 4 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, que vai sair do planeta Terra, que é onde está a evolução, em tese, para onde ele veio fazer a missão dele, para ir lá para outro lugar que não sei se devia estar indo, né? Mas se ele está indo, com certeza por mais absurdo que pareça, né? Ninguém vai pôr dinheiro numa coisa e tentar uma viagem espacial se não tiver um retorno, né? Mesmo que seja financeiro para quem está fazendo. E o retorno financeiro sempre traz algum progresso de alguma forma, né? Então, a viagem espacial, ela em termos de cálculo, de mecânica, de informática, de tudo que se investe em tecnologia para fazer uma viagem dessa, aquilo gera um monte de benefício para um monte de coisa que a gente está usando no nosso dia a dia aí, né? É o estudo do que você vai comer, a sua relação em relação à gravidade. Então, isso tem um monte de ciência que é gerado nisso, que a gente não fica nem sabendo, na verdade, né? Que ainda o pessoal quer ter isso para ganhar dinheiro, né? Então, possivelmente vão inventar alguma coisa que vai ser benefício para toda a humanidade, para muita gente ganhar, pouca gente ganhar muito dinheiro, mas o que importa é que o progresso vai sendo feito, né? Agora, qual o grau de vaidade? Eu tenho certeza que todos nós temos uma vaidade exacerbada, um egoísmo exacerbado. Então, sempre tem, né? Na nossa caridade ainda ela é egoísta, ela é vaidosa. Isso
não tem jeito, é do nosso grau evolutivo, né? A gente aprendeu lá um mundo de provas e expiações onde o mal prepondera, né? Mas é um esforço válido, sim, né? É válido, né? Mesmo Agora, sendo se outro planeta. sim, mas o outro planeta acaba, o pessoal está indo para outro planeta para aprender coisa para usar aqui, com certeza. Eles já sabem que não vão achar nada lá, né? Daqui já tem telescópio que já dá para ver mais ou menos o que rola ali, né? Mas essas pesquisas, na verdade, elas querem trazer algum conhecimento novo, e isso é um esforço, né? Que se a humanidade está se mobilizando para tal, a gente já usufrui de alguma coisa que foi feito desde 69. Eu sou um cara que eu lembro direitinho, eu tinha 7 anos de idade, quando eu vi lá o homem pousando na Lua, né? Então, esse negócio ficou gravado na minha cabeça. Até hoje eu via que essa cena não me sai da memória, né? Desde 69 para cá, ou antes, né, que o pessoal começou essa viagem, bem antes disso, a gente já está usufruindo desses benefícios. Deus não permitiria isso, né? Isso. É que a ciência tem que progredir, né? A gente tem que fazer as contas, ver quanto é que a matemática vai nos levar, né? Em termos de ciência exata, né? Beleza, Tem obrigada. validade. É aquilo que você falou, na realidade, nada acontece sem que Deus permita. Se está tendo essa oportunidade de ir até lá, o investimento, que você falou, a geração de emprego, quer dizer, tudo isso, tudo gera uma certa situação para que o homem vá até onde está indo, foi até a Lua, e trouxe os seus conhecimentos, a sua experiência no local. Para nós, que nós somos ainda terráqueos, né? Vamos chamar, somos terráqueos, né? Para nós é um aprendizado. Né? Talvez eles encontrar, quem sabe eles encontram algum marciano pela atmosfera e tomam algum conhecimento a mais, né, do que só o ir e vir. Mas o importante é que quando ele retorna, a forma egoísta, se nós estamos nesse plano terreno, ainda temos aquele sentimento egoísta, né, de egoísmo, de vaidade, de coisas ainda que estão dentro de nós. Nós estamos aprendendo a libertar-nos deles, mas ainda existe, lógico. Aquele que foi lá, que colocou, Louis Armstrong, né, que colocou a bandeirinha, né, na Lua, e que quando ele realmente é histórico. Até hoje se fala quem colocou a bandeirinha, quem que desceu a Lua. Ele vai perpetuar por muitas e muitas gerações. Mas é interessante essa pergunta tua. Com certeza é uma reflexão, né, que a gente leva. Então, quando a gente fala desse isolamento temporário, né, na 771 é feito essa pergunta. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? E a resposta é: eles se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de se fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Né? Então, é o caso do Paulo que citou em relação a Saulo de Tarso, né? Um perseguidor de cristãos, de repente ele se vê numa outra situação, o choque de temperatura, eu vou falar temperatura, né? Porque chove de opiniões até então ele tinha, que era perseguir os cristãos, quando não, ele não era mais para perseguir, ele queria compreender tudo o que estava acontecendo. Aquele que ele foi perseguir encontra com ele, né, na cabana, no hotel, e manda ele ficar em isolamento durante um período, para que ele possa realmente saber. Muitas vezes isso acontece conosco. Quanto tempo nós nos deparamos com um determinado momento em que nós precisamos refletir sobre as nossas condutas, sobre as nossas mudanças, as nossas modificações. Lógico, não tem tempo tão grande, mas sim nós necessitamos. O importante é que quando nós nós introspectamos, né, que a hora que nós interiorizamos, nós procuramos encontrar em nós algo que talvez esteja até adormecido, para que tenhamos a condição
de continuar nos relacionando com as pessoas. A compreensão, o amor, né? O respeito. Não é isso? Então, isso é constante conosco. Lógico, não é um isolamento bem rápido, temporário, que nós muitas vezes nos deparamos. Mas o isolamento é necessário quando, ao retornar, faça parte de uma melhoria daquilo que você era até então. Isso é importante. Alguma pergunta aqui? Marco, oi. Oi, Sabrina, tá me ouvindo? oi, Sabrina, posso? Então, Tudo bem? assim, tudo bom, e você? Olha, Tudo. assim, então, assim, no contexto da gente se isolar, ou seja, não se isolar, mas se afastar de determinadas situações ou de determinadas pessoas, ou que nos sugam, ou que nos fazem mal pelas atitudes que nós consideramos erradas, para a gente se voltar, digamos assim, que baixam o nosso nível de vibração. Para a gente se voltar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, estando com pessoas que tenham os mesmos objetivos, como, por exemplo, nós aqui nesse encontro, então não é uma forma egoísta de agir, é uma forma de tentar se elevar. Eu pergunto isso porque essa realmente foi uma postura que eu ouvi muito as pessoas falando e que eu tomei de muita reflexão nesse isolamento social que a gente está tendo que praticar pela quarentena, de muito não estar muito no Facebook, por exemplo, de desfazer amizades no Facebook, de pessoas que eu via manifestações de racismo, homofobia, enfim, né, todas essas questões que realmente não nos fazem bem. Então a gente às vezes fica com choque. Nossa, mas será que é errado eu fazer isso? Será que não é? Porque a gente sente que baixa a nossa vibração, né? Tá sempre vendo notícias ruins na televisão, por exemplo, desastre o tempo todo. Óbvio que a gente não pode ficar alienado do que está acontecendo no mundo e no nosso país especialmente, né? Mas de sair um pouco desse excesso de informação ruim, tanto com relação a telejornalismo, quanto com relação a pessoas que, de certa forma, fazem convívio, mesmo que seja virtual, né? Então, nesse aspecto, não é uma atitude egoísta esse afastamento? Não, eu não vejo. Veja, vamos entender o seguinte: aquilo que nos faz mal. Por exemplo, você está num programa, não assistindo programas, ou assistindo algo que não lhe acrescente em nada, que não lhe ajude em nada, você sair, você não participar ou não ver mais, isso não é forma egoísta. Você está procurando se aprimorar e não você trabalhar o teu crescimento, né? O fato de que muitas vezes a gente, estou falando de isolamento, muitas vezes que a gente faz, né? Para que possamos refletir sobre atos, sobre conduta, sobre algo, sobre alguém, né? De comportamento, nós temos que entender que quando existe alguém que está ao nosso lado, e nós vamos falar sobre isso, laços de família, ou laços parentescos, laços de sociedade, nós temos que entender que ele comete erros como nós cometemos. E que nós podemos, de uma certa forma, estar entendendo, procurando refletir sobre o que aconteceu, da forma que aconteceu, para que ver que podemos ajudar. Porque senão ele vai continuar, as pessoas continuam, né, se isolando sempre que achar que alguém está errado de algo que ele está fazendo que esteja contra minha compreensão. Agora, quando você fala das redes sociais, que não está te acrescentando em nada, você não participar mais com opiniões ou sair daqueles grupos, é porque eles não lhe fazem bem. Fazem bem moralmente. Nós não precisamos conviver com as coisas que, para nós, moralmente, não nos acrescentem nada. Nós estamos aqui para evoluir.
Nós não estamos aqui para ficar ouvindo coisas que fazem mal para nós mesmos, que não nos acrescentem nada. Isso não é isolamento. É você não participar daquele grupo. Por exemplo, vamos falar desses fake news, né? Desses fake news. Faz mal? Claro, uma mentira que é propagada faz mal? Claro. Você é obrigado a propagar também? Você a recebe, você vê que é uma mentira, você vai mandar para um grupo? Não. O fato de você não mandar, você simplesmente estancou da tua parte a propagação de algo que é errado. Uhum. Isso não se dá, acho que você dá, não, você está se isolando do grupo que estão te enviando mensagem. Não, você não está se isolando, você não está concordando com aquele tipo de comportamento. É exatamente a forma não é, eu não vejo como isolamento, eu vejo como você não te adicionar em nada a esse tipo de situações que te agrega alguma coisa como crescimento espiritual. Perfeito. Eu vejo assim, eu vejo assim, é muito importante, gente, a gente refletir, porque aqui nem eu, nem o Marco estamos aqui para falar nada como as coisas têm que ser, tá? O que a gente está aqui é para apontar dentro da doutrina espírita as orientações que essa filosofia nos traz, né? Então, por isso nós estamos estudando essas leis profundamente aqui. Então, é muito bacana ver as dúvidas surgindo, porque aí sim isso já está causando o que a gente gostaria que causasse mesmo em vocês, né? As reflexões, as dúvidas, isso é essencial, porque senão é um tempo que está perdido. Eu sei que não é perdido, porque vocês estão firmes aí toda semana, e eu acredito muito que vocês estão tirando proveito disso, e a gente também, bastante. Mas é isso, a doutrina sempre vai nos contar uma forma de... Porque esse negócio de certo ou errado, a doutrina nos dá a filosofia, nos dá os princípios, as leis, e aí a gente vai encaixando isso dentro do nosso coração, do nosso entendimento, né? E aí as coisas vão... Por isso que eu estou estudando, a lei de sociedade é assim, né? Então é importante a gente ter essas reflexões. Diga, Uli. Eu só queria puxar mais um nó que deu na minha cabeça a partir da pergunta da Sabrina. Eu tenho vários núcleos familiares, entre pai, mãe, irmãos, tem vários núcleos que se formaram. Meu tempo para conviver com pessoas que eu gosto é pouco. Aí tem um núcleo da família da minha mãe que não me agrada, os valores, o caráter, as conversas. E tem um núcleo da família do meu marido que também não me agrada. Os outros me agradam, mas aqueles dois não. Penso eu tenho que conviver com essas pessoas porque elas foram colocadas na minha família? Ou eu posso falar, não, vão embora e em outra encarnação eu resolvo porque eu tenho mais que fazer agora. Né? Bem direto, né? Bem objetivo, gostei. Preciso conviver com eles porque eles são mais sarnas na minha vida? Ou eu posso aproveitar meu tempo com quem me agrada mais? É complicado, né? É difícil de te responder isso. Isso aí é só com o estudo que você vai conseguir medir isso, né? E uma coisa é certa, se é do núcleo familiar, o Marco vai entrar nessa parte de laços de família agora, a gente não tem nada que ocorra com a nossa família que não nos interfira. Uhum. Tá? Porque é uma rede, isso aí é uma internet espiritual, entendeu? Então, se tem conexão com a família do marido, você tem mais afinidade com um, menos afinidade com o outro, às vezes é numa parte da sua vida que isso acontece, pode ser que daqui a 10 anos você seja obrigado a se aproximar desse núcleo que você não gosta. A gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, é assim, quanto mais a gente conseguir, porque aí um pouquinho de, né, às vezes a gente não aceita as coisas e a gente tem que ir se maleando, né? Então, tudo bem, não agrada mesmo, né? A gente tem que ser sincero, né, com isso, né? Não é para, né? Ficar querendo tapar sol com a peneira, né? Você tem que reconhecer, e é perfeito, você reconheceu, né? Mas é um núcleo familiar, né? Não tem escapatória disso. Uma hora ou outra você vai ter que conviver. É claro que você sempre tem a tendência de dedicar mais tempo àqueles que você tem maior afinidade, isso é natural. Isso é a lei de afinidade. Mas pode ficar tranquila que a espiritualidade vai colocar as pessoas
certas no momento certo, naquilo que você tem que viver. Então, não se preocupe, né? É claro que a boa vontade tem que fazer parte das nossas vidas, né? Caridade, segundo definido por Jesus, é boa vontade para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Isso é caridade real, né? Então, a gente tem que praticar isso, né? Então, se alguém desse núcleo familiar que você, né, não tem afinidade, te pede alguma coisa, você tem que ter boa vontade em atender, apesar de você ter uma resistência da falta de afinidade, né? Indulgência, às vezes essa pessoa errou com você em alguma época e aquilo ficou marcado, então não teve perdão e muito menos indulgência. Então, são tudo coisas para exercitar, né? Tá. E vai trabalhando isso com calma, né? Você não vai. Ninguém vai santificar de uma hora para outra, né? Amanhã você não vai acordar querendo dar beijo em ninguém lá desse núcleo familiar. Então é só para refletir, vai devagar, né? Vamos analisando. A doutrina vai jogando um monte de faixa de luz nessas coisas para a gente tem que ir devagar com isso, né? Porque a gente está de um jeito que às vezes a doutrina nos balança, né? Mas então, assim, vamos devagar. Tudo vai se encaixar aí nesse processo. Né? Tem uma coisa bem certa, né, Luri? Respeitar já é um grande passo. Uhum. Né? Nós não agradamos a todos e todos também não nos agradam. Mas o fato principal é respeitar. Isso não significa que você vai conviver. Né? Significa que você a respeita. Conversa, escuta, não, mas não quer dizer que nós vamos ter que conviver, pelo menos agora, né? Mas a gente pode ir trabalhando, talvez esse sentimento está em você, e não deles para com você. Isso que a gente tem que refletir. Eu estava pensando que, por exemplo, o irmão do meu marido, eu não deixei chegar muito perto dos meus filhos, porque com os filhos da minha cunhada, ele dava chá de cueca nos meninos, ele dava cerveja para as crianças. Não é uma pessoa que eu gostaria de ter perto das minhas crianças. Mas, de repente, daqui a 10 anos, que meu filho já vai ser maior de idade, daí talvez não tenha problema, né? No momento. É o momento. É um momento que muitas pessoas às vezes não respeitam aquilo que a gente pensa. E entra em um choque. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, ou as pessoas desagradáveis, totalmente desagradáveis, né? Que a gente não possa ter um relacionamento, uma convivência um pouco mais agradável. Mas é o tempo. A gente não pode forçar o nosso relacionamento. Nós temos que ir pela forma natural. Esse que é o grande mistério. Esse que é o grande trabalho. A paciência, né? Paciência. Exatamente. Vamos entrar aí no laço. Obrigada. Isso, por favor. É importante esse bate-papo para a gente poder estar trocando. Eu vou entrar em laços de família e laços de parentesco. Isso já foi falado há algum tempo atrás, né? Que o Paulo, quando ministrou um bate-papo conosco, ele trouxe esses laços de família, vida, família e tudo mais. E os laços de família, por ser aí, nós vamos entrar nesse mérito, por ser mais duradouros, né? Permite estreitamento de elos afetivos, né? Impulsionando em cada grupo familiar seus membros e amarrar-se uns aos outros. Isso significa, se nós estamos aqui num grupo familiar, não foi por acaso. Começa por aí. Né? E aí, atendendo assim às leis da natureza, os desígnios de Deus. Por quê? Porque nós temos que aprender na convivência, na vida familiar. Esse é o primeiro passo social que nós convivemos. Né? Quando nós nascemos o quê? Num seio familiar. Né? Reencarnamos num seio familiar. Alguns homens, né, levados pelo fato dos animais abandonarem suas crias, eles acham que os laços familiares, né, é mais do que o resultado de um hábito social adquirido, que não é verdade. Kardec nos coloca isso nessa questão. Ele pergunta no 773, por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados?
Aí a resposta é: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais exige da natureza. Por isso é que os abandona, a fim de ocupar com os recém-vindos. A diferença que ele se coloca é que a vida material, a vida dos animais, né, do relacionamento dos animais com seus filhotes, né, com suas crias, ela tem um período, não é vida moral, é vida material. Nós temos uma vida moral. Nós temos uma vida intelectual, de inteligência, diferente dos animais. Então, a necessidade essencial de evoluir transcende limites de meras necessidades, né, físicas, por efeito de aprendizado. E as leis sociais são necessárias para o ciclo evolutivo do ser humano e fazem parte fundamental do aperfeiçoamento moral de cada um. É nessa convivência família que cada um busca seu aperfeiçoamento moral pela convivência. É por isso que os laços familiares devem sempre ser mais fortes do que os laços sociais, pois são eles que nos permitem o desenvolvimento fraterno de haver e deve haver entre verdadeiros irmãos. Se for diferente disso, seria egoísmo. Na 775, Kardec faz essa pergunta também: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, uma qualidade do egoísmo. Seria extremamente ser egoísta, né? Você relaxar, você abandonar esse laço família, laço de convivência familiar. A formação do lar, inicialmente, são entre dois seres que se agregam por vínculos de afeto, não é verdade? O casamento, o relacionamento. E desse relacionamento é que gera os filhos, que é o princípio da reencarnação. É entre dois seres que, através que formaram seu lar, ou não, mas sim por afeto, né? Por um vínculo de afeto, que geraram o princípio da reencarnação, que é a vinda de um novo ser. A oportunidade de reencarnação de um novo irmão, né? E as reencarnações sucessivas na família atendem aos dispositivos do progresso educativo e regenerativo, trazendo convívio familiar com aqueles que talvez um dia tivemos momentos infelizes. Então, esse convívio que muitas vezes nos vem, convivemos em família, nasce na família, que já fomos lidos anteriormente, no seio familiar, pessoas que nós tivemos problemas em vidas passadas, que nós tivemos algum convívio em momentos infelizes que nós não nos identificamos. E aí a oportunidade de reencarnarmos no meio da família, às vezes como pai, às vezes como filho, às vezes como irmão, às vezes como parente, mas viemos nesse seio familiar com o intuito exatamente de nós buscarmos o equilíbrio, né? A reconstrução do relacionamento necessário para a nossa própria evolução. É o perdão, é o entendimento, a compreensão, é a reconciliação para com aquele, né? E aí, até vi aqui, o Emmanuel ele traz uma mensagem que é extraordinária. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Seremos cobrados, quer dizer, nós vamos ter que liquidar. Em algum momento, nós vamos ter que liquidar essa fatura. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo
nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Mas a partir do momento que a gente consegue, né? Paulo dizia, né? O maior conflito que eu tenho é comigo mesmo. O maior problema. E ele, a luta dele diária era para superar as suas dificuldades de relacionamento e de tudo. E aí ele comenta, tirar o espinho diário, que era a maior dificuldade dele. E essa é a luta. No seio familiar, muitas vezes, nós estamos cheios de espinhos. E nós temos que aprender a tirar esses espinhos, né? Para que eles não sejam recolocados numa outra vida, e libertando-nos de cada um. Então, o processo reencarnatório familiar, né? Está faltando 5 minutos, mas aí vocês depois podem estar lendo, que os laços, né, que é considerados, existem 2 tipos de laços familiares, que o Evangelho, né, no capítulo 14, item 8, ele nos traz. Ele fala, os 2 laços espirituais, os 2 laços familiares, que são os laços corporais e os laços espirituais. Os espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. No caso dos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual, né? Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, as diferenças dos laços espirituais são os espíritos. Os espirituais são aqueles espíritos simpáticos que se encontram na vida, tanto na vida corporal, muitas vezes, mas na vida espiritual, com certeza. Pois são laços que se unem pelos laços da alma, do espírito, do relacionamento, da sinergia, né, que existem entre eles. E os corporais, apesar da fragilidade que da maioria dos laços corporais, a família terrena é uma instituição divina que tem por finalidade estreitar os laços sociais, ensinando a amar como irmãos. Esse aprendizado que é uma fraternidade deve ser efetuado nas famílias, inicialmente com relações afetivas frágeis, até que se restabeleçam as relações de amizade recíproca. Chegará um momento que essas divergências que nós temos para com o outro no seio familiar, elas se desfazem. Porque o importante de nós ser é aprender a ceder. A ceder é compreender que tanto nós quanto o outro existem erros, cometemos enganos, né? E precisamos de aprender o perdão, e pedimos o perdão, né? A convivência de família tem como objetivo desenvolver a amizade e simpatia entre as criaturas e no futuro se tornando, com certeza, um laço espiritual. Então, esse laço corporal, a partir do momento da convivência, do relacionamento, do aprendizado, no futuro, se desfaz essa nuvem negra de relacionamento, ela se tornará, com certeza, um laço espiritual. E que muitas vezes que encarnam, né, numa família, como parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpáticos, ligados interiormente a relações. Mas também acontece muito, como a Uli comentou, né, que não se identifica. É normal, isso eu tenho, acho que todos nós temos. Isso é natural. Mas isso mostra para que eles estão ali para nos ajudar, né? Por antipatia anterior, que nos serve de provação, aceitação, compreensão, né? E procurar, de toda forma,
fazer com que esse relacionamento ele não seja levado para uma nova reencarnação. Então, às vezes, inclusive, nós deparamos, né, a gente vem, muitas vezes a gente escuta, né, que há a extinção da família, né? A gente escuta alguns falar, não está tendo mais extinção. Como é que pode haver extinção da família se aqueles que estão reencarnando precisam de alguém, de algum adulto, de alguma família, para que possam os receber, ou concebê-los, recebê-los e educá-los? Então, não está deixando nunca de existir. O que nós estamos passando é por umas transformações, modificações que sempre existem, né? Se nós formos ver lá da época dos nossos bisavós, é muito diferente de hoje, né? Porque existe a transformação, a modificação, mas nunca que ela esteja deixando de existir. Nunca vai deixar de existir enquanto, pelo menos, enquanto houver os 5 bilhões de anos que o Paulo fala, que nós estamos aqui no plano terreno, né? Pelo menos nesse plano, estou falando do plano terreno, né? Os outros planos a gente não sabemos ainda, mas que haverá necessidade de família, com certeza. Eu acho que eu passei um pouquinho de horário, mas dê uma olhada, se tiverem dúvida, tem muita coisa para falar sobre isso, né? É um assunto maravilhoso. Aí nós temos o canal para comunicar, perguntar, enfim, dúvidas, né? Que possa ser colocado. O Paulo responde, ou eu respondo, enfim. Importante que, se não souber, nós vamos procurar os universitários, com certeza, para responder. Tá bom? Obrigado, mais uma vez. Desculpe passado 1 minuto do tempo. Beleza. Tá bom? Eu vou fazer a oração, então. Eu não sei se vocês... Eu coloquei no chat aí um Facebook de uma pessoa. A gente falou em insulamento, em trabalho em favor do próximo. Depois vocês visitem esse perfil aí da Janaína. A Janaína é uma pessoa que trabalha no Fraternidade Sem Fronteiras, lá em Madagascar, e ela dá depoimentos maravilhosos a respeito do cuidado. Ela é uma médica, acho que, não sei se ela é recém-formada, então ela está no insulamento da família dela em favor de irmãos, e não é importante ver, porque ela é uma pessoa normal como nós, né? Ela não é nenhuma Madre Teresa, mas o trabalho que ela faz lá é estimulante, e cada depoimento que ela dá, né? E, inclusive para a gente poder auxiliar eles nos trabalhos que estão ocorrendo por lá, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de estar visitando esse perfil, vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Então, vamos fazer a oração agora, né? Nos acalmar mais uma vez, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinito amor, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram junto conosco em nossos lares. Olha que alegria, né? A gente poder estudar em nome do bem e do amor e ainda receber no nosso seio doméstico a visita desses amigos espirituais nos auxiliando nesse entendimento. E agradecemos, Pai, por essa oportunidade, agradecemos por cada ensinamento que podemos tomar contato, novas ideias, novas reflexões. Isso tudo nos engrandece. Que possamos ter uma ótima semana, com a mente mais aberta, o coração mais leve, para podermos enfrentar as nossas dificuldades e todos os problemas que poderão nos deparar, que na verdade são alavancas que nos colocarão para frente no nosso grau evolutivo. E pedimos, Senhor, por todos que sofrem, por todos aqueles irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação de drogados, nas ruas, Senhor, sem ter onde recostar as suas cabeças. Que o teu amor possa invadir o coração de todos e dar-lhes o reconforto necessário para passar por esses problemas. Que a tua luz, Pai, esteja sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. É isso aí, pessoal.
Boa semana. Obrigado. Obrigada, boa semana. E participe. Obrigada, boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. coloca. Boa noite. Tchau pra vocês, boa Obrigada, noite. boa noite. No portal. Boa noite. Boa semana. Obrigada. Fiquem Boa com Deus. noite. Tchau. Boa Boa semana. Boa noite, Marco. Até mais. Valeu. Boa semana para você. Até logo. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, linda. Tchau. Ela gosta sempre da oração, Paulo Marco. Hã? Ela Oi? gosta da oração. Ela Que sempre pede bacana. Opa, que legal. É bom ela participar, sim, com certeza. ela sempre E pede é para muito participar. linda. Como é que você chama? Fala. Giovana. Como você chama? Como- Ele perguntou. Como você chama? Ana. Giovana, que legal, Giovana. Você gosta da oração? É isso? Que bacana. Você faz, todo dia faz oração? Uhum. É? Que Toda bacana. noite eu me lembro antes de dormir que tem que fazer oração. Ah, que legal. Quantos aninhos você tem? Quando ele tá em casa aqui sozinho, daí não é reza. Tem que ficar lembrando ele. Reza à noite? Que legal, legal. É. Você pediu para o Papai do Céu, né, para que nos proteja, que é o Pare, né? Que nos ajude, né? Isso aí. Eu Tá ia bom? aos sábados lá no centro tem, né? O quê? É domingo. Domingo, né? Aos domingos, às 10 horas começa, né? Vai até 11h30, né? Quando voltar agora eu vou ter a oportunidade de levar ela lá. Quantos anos ela está, Juliana? Tá com 7. Ah, a idade da minha netinha. Ah, que legal. Você tem Que um legal. cachorro? Oi? Você tem um cachorro ou um gato? Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho uma pincher. Ah, que lindo. Eles são sapecas, né? São muito sapecas, né? Isso Tem é, 4 E a gente é meses. mais... Oi? Tem 4 meses. 4 meses. Ah, está mordendo tudo, então. Pé de mesa, pé de... Sim. sapato, mordendo tudo. é fogo, né? Ô, Marco, mas não quero te incomodar, não, viu, Marco? Um grande abraço, irmão. Até Grande terça-feira. abraço, foi excelente hoje aí. Eu até cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava numa reunião da empresa lá e não podia sair, mas jamais vou deixar de participar, porque é muito, muito interessante. Eu ainda falo muito pouco, porque também, né, tem algumas questões aí que a gente tem que entender um pouco mais, né? E claro que a gente vai contribuindo com o passar do tempo, mas são palavras e são termos, temas que depois eu fico pesquisando aqui, porque eu quero me inteirar bem e, né, com vocês aí. Mas quando você tiver dúvida, né, passa mensagem, enfim, não se acanhe, não. Pode perguntar, mesmo porque a gente está aqui procurando também aprender. Entendi. Porque nós todos, um ajudando o outro. Certo. Só vamos sair daqui aprendendo se um auxiliar o outro. Que bom, Marco, que bom. Obrigado pelas tuas palavras aí. Tá? Obrigado a você, meu irmão. Fique com Deus até terça-feira. Muita paz. Você também, fica com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.